Olá, vamos ao mesmo módulo de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar hoje da página 97 à página 100, continuando o assunto concordância verbal e também um pouquinho de concordância nominal. Nessa primeira regra, que já é a nossa regra 4, porque estamos dando continuidade, nós vamos ver que, às vezes, na oração, você poderá ter um sujeito composto, que você já sabe, é aquele formado por dois ou mais núcleos. E se você tiver na oração um sujeito composto, como você fará a concordância? Então, você vai observar o seguinte: Primeiro fator, você já vai corrigindo aí no seu material que esse aqui, o exemplo que veio, não é do sujeito antes, é depois. E nesse segundo aqui, onde está depois, nós vamos colocar antes, porque os exemplos ficaram trocados, ok? Então, primeiro, se o sujeito composto estiver depois do verbo, veja bem, você tem o verbo aqui, faltar. E eu pergunto o que é que falta, e na oração falta organização e políticas sociais ao país, logo você vê que o que falta? Organização e políticas sociais ao país. Então é isso aí que é o nosso sujeito e que nós vamos chamar de composto sim, porque se eu for identificar os núcleos, eu vou ver que falta exatamente organização, falta políticas, né? Faltam políticas. Então, olha, dois núcleos: organização e políticas. Ótimo. Mas por que o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural? Porque você vai observar exatamente estes dois fatores aqui. Se o verbo estiver antes do sujeito, veja bem que é o sujeito composto, está depois do verbo, então você tem duas opções. Você pode concordar o verbo só com o primeiro núcleo, e o primeiro núcleo está no singular, então o verbo pode ficar no singular. Ou então você concorda o verbo com todos os núcleos, então mais de um é plural, então o verbo vai para o plural. Simplesmente isso. Só questão de você ter o sujeito depois do verbo. Então, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo ou concorda com todos eles, certinho? Agora, se o sujeito estiver antes do verbo, veja bem agora, o que vai acontecer? Essa vai ficar naquela regra básica de concordância, por exemplo. O que falta ao país? Organização e políticas sociais. Os dois núcleos que já encontramos nos exemplos anteriores, porque é o mesmo exemplo. Só que agora nós colocamos este sujeito composto antes do verbo. Então, se o sujeito é composto antes do verbo, naturalmente o verbo vai para o plural. Mas, logicamente, que não é sempre só desse jeito. Observe a regra 3. O terceiro fator, né, não é a regra 3. Estamos ainda dentro da regra 4, estamos vendo o terceiro tópico dentro dessa regra. Já vimos que o sujeito composto pode estar depois do verbo, pode estar antes do verbo, isso vai alterar na concordância do verbo, mas agora você poderá ver também que às vezes o sujeito composto virá ligado pelas palavras ou e nem, e que estas duas palavras, que são conjunções, elas podem ter ora valor inclusivo, ora valor exclusivo. Então, se você interpretar que tem valor inclusivo, você vai levar o verbo para o plural. Se você interpretar que tem valor exclusivo, então o verbo ficará no singular. Vamos ver? Veja bem, esse primeiro exemplo. Drummond ou Bandeira representam a essência da poesia brasileira. O verbo é representar. Você pergunta antes do verbo, quem é que representa a essência da nossa poesia? Então, a resposta, logicamente, Drummond ou Bandeira. Mas nessa interpretação aqui, você não precisa excluir nenhum, porque ambos representam a essência. Você vai incluir. Então, o valor aqui é inclusivo. Os dois representam a essência da nossa poesia. Então, o verbo vai naturalmente para o plural. Veja outro exemplo. Nem o professor nem o aluno acertaram a resposta. Você vai antes do verbo e pergunta quem foi que acertou a resposta. E alguém vai lhe dizer nem o professor nem o aluno. Então, quer dizer que, mesmo que você tenha o sentido de negação, aqui nós temos uma dupla negativa, que é o nem, mesmo assim, você sabe que está adicionando, quer dizer, duas pessoas não acertaram
professor e aluno. É um sujeito composto, dois núcleos, do mesmo jeito que Drummond e Bandeira eram dois núcleos de um sujeito composto, mas em ambos os exemplos, tanto do Drummond ou Bandeira, quanto do professor e do aluno, o valor é inclusivo, porque o verbo está se referindo a todos os núcleos. Então, o verbo vai naturalmente para o plural. Agora, se os núcleos forem excludentes, se tiver valor de exclusão, o verbo fica no singular. Por quê? Porque, lógico que, mesmo que eu tenha ali um sujeito composto, o verbo, o fato verbal, vai ser atribuído apenas a um dos núcleos. Veja bem, Roma ou Buenos Aires será a sede da próxima Olimpíada. Então, você pergunta, antes do verbo ser, o que será? Onde será? Né? Qual será a sede? Qual será a sede da próxima Olimpíada? A resposta sua vai ser Roma ou Buenos Aires. Então, se eu fiz a pergunta antes do verbo, isso é a resposta para ser o meu sujeito. E eu tenho dois núcleos, eu tenho Roma e eu tenho Buenos Aires. Então, eu estou diante de um sujeito composto. Mas ele está ligado pela palavra ou. E nesse contexto, não tem como eu interpretar diferente, porque os dois lugares não poderão ser a sede. A sede vai ser em um lugar só. Então, esse ou tem valor exclusivo. Então, o verbo fica no singular, porque o fato verbal será atribuído só a um dos núcleos. Você ou ele será escolhido. É a mesma coisa, é você ou ele, não serão os dois. Então, eu posso excluir um aqui, certinho? Normalmente, você vê que o ou aqui tem valor de exclusão. Então, quem será escolhido? É você ou ele. Dois núcleos, você, ele. Mas o fato verbal aqui vai ser aplicado só a um núcleo. Por isso, ele fica no singular. Será. Nem o Pedro, nem o José será eleito presidente do Grêmio Estudantil. Quem será eleito? Nem o Pedro, nem o José. Ou seja, ninguém. Então, de novo, valor de exclusão aqui. Nem o Pedro, nem o José está excluindo. Então, só um que pode ser eleito, né? Só um pode ser eleito. Então, o verbo fica no singular, ok? Mas às vezes, ainda, nós vamos ter um quarto tópico dentro da regra de concordância do sujeito composto. Quando você identifica o sujeito composto, você vê que as palavras que o formam são sinônimas ou quase sinônimas. Aí, então, o verbo pode, veja bem que está dizendo, pode ser colocado também no singular. Ou seja, pode ser colocado também no singular, então quer dizer que pode ter plural também, certo? Então, mas não tem que entender que é uma regra que aceita tanto o singular quanto o plural, quando os núcleos são sinônimos ou quase. Por exemplo, descaso e desprezo marcam ou marca seu comportamento. O verbo é marcar. Eu pergunto antes do verbo, o que é que marca seu comportamento? E a resposta é descaso e desprezo, ou seja, um sujeito composto por dois núcleos. Mas quando eu olho para as palavras descaso, desprezo, eu vejo que elas têm o mesmo sentido, elas são sinônimas. Então, se o sujeito composto estiver formado por núcleos sinônimos ou quase sinônimos, o verbo tanto pode ir para o plural, porque o sujeito é composto, o normal é o verbo ir para o plural, quanto o verbo pode ficar no singular. Então, vamos agora treinar uma primeira questão aqui para nós entendermos melhor, assimilarmos melhor o que nós estamos estudando. Então, o caso é o seguinte, nós vamos assinalar a alternativa em que o verbo poderia, com igual correção, ser usado no singular. Então, quer dizer que está dizendo que todas as frases que você tem aqui, A, B, C, D, elas estão corretas quanto à concordância, mas uma delas, o verbo também pode ficar no singular e continuará correto. Então, vamos lá. Letra A. Como deviam rir os corruptos quando a imprensa denunciava mordomias como passagens aéreas e outras?
Então, aqui eu tenho a locução deviam rir, está no plural. Aí eu pergunto, quem devia rir? A resposta é os corruptos. Então, aqui eu tenho o sujeito, mas com um núcleo só. Então, o sujeito é simples, mas é uma palavra no plural, então o verbo vai obrigatoriamente para o plural, certo? Então, aqui não tem como ir para o singular. Então, vamos para a letra B. Perdeu a pose e o sorriso. Perdeu a meta e a voz. Perdeu o ajuste e o rumo. Alguém perdeu pose, sorriso, meta e voz, ajuste e rumo. Alguém perdeu. Ele perdeu, sujeito oculto aqui no caso, sujeito oculto. Se eu fosse colocar o verbo no plural, perderam, aí o sujeito ia passar a ser indeterminado. Então, ela vai até ficar correta também com o verbo no plural, mas não vai ser a mesma frase mais. Então, não é o caso, não é o mesmo contexto. Nós estamos procurando uma que o verbo vai estar no plural, mas se eu usar no singular, também vai ficar certo e o sentido também vai ser o mesmo. Que não vençam em 2016, mais uma vez, o corporativismo e a impunidade. O verbo é vencer e eu pergunto o que é que está dizendo aqui que não é para vencer em 2016? O que é que não é para vencer? É o corporativismo e a impunidade. O corporativismo e a impunidade são dois núcleos de um sujeito composto. Eu estou me lembrando da regra de sujeito composto. Sujeito composto às vezes vem antes do verbo, às vezes vem depois do verbo, e o verbo está cá no início. Então, o sujeito composto está após o verbo. Foi o primeiro item que nós estudamos na regra 4. Quando o sujeito composto estiver depois do verbo, tanto o verbo pode ir para o plural, como está aqui, está certo, mas também o verbo pode ficar no singular, que também vai estar certo, porque ele pode concordar só com o primeiro núcleo, e o primeiro núcleo está no singular. Então, esta é a nossa resposta. Esse é o caso que, sem alterar nada no sentido aqui, sujeito continuando composto, eu posso usar o verbo tanto no plural quanto no singular, porque o sujeito está posposto ao verbo. Então, o verbo pode ir para o plural, concordando com o seu sujeito composto, dois núcleos, como ele pode ficar no singular, concordando só com o primeiro núcleo, que é singular. Na letra D, nós temos juízes, senadores, deputados decidiram manter o recesso. Quem decidiu manter? Juízes, senadores, deputados. Um sujeito composto de 3 núcleos e está antes do verbo. Então, naturalmente, o verbo fica no plural. Aqui não pode usar singular, ok? Política e politicália não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a outra. Antes se negam, se excluem, se repulsam mutuamente. Bom, o que é que não se confunde, não se parece? Política e politicária. Então, eu tenho aqui de novo sujeito composto de 2 núcleos, antes do verbo, verbos no plural, normalmente certinho. Nos 2 períodos, todos os verbos apresentam-se na terceira pessoa do plural. Isso aqui, ó, confundem, parecem, relacionam, negam, excluem e repulsam. Né? Ótimo. Todos estão usados na terceira pessoa do plural em harmonia com o sujeito composto política e politicária. No entanto, em alguns casos, a norma culta escrita admite o emprego do verbo no singular, mesmo com o sujeito composto. Sabemos disso, estudamos o quadro agora mesmo. Assinale a alternativa em que a norma apoiaria essa concordância especial, ou seja, mesmo o sujeito sendo composto, eu vou poder usar o verbo no singular. O amor, a solidariedade e o bem-querer só se revelam ao homem nos momentos de suprema dor. O verbo é revelar. O que se revela ao homem? O amor, a solidariedade e o bem-querer. Sujeito composto. Então, é por isso que o verbo está no plural. Mas será que ele não poderia estar no singular, que é o que a banca está nos pedindo aqui nessa questão? Vamos ver. Amor, solidariedade, bem-querer. São coisas parecidas, não são? Uma tem a ver com a outra. Então, o que eu posso dizer? Que eu tenho aqui núcleos que são sinônimos
ou quase. Eu mesmo que você fala, mas não é a mesma coisa da outra. Mas são quase. Uma tem relação com a outra, sim. Porque se não tiver amor, não há solidariedade. Se há solidariedade, é porque tem amor. Se tem amor, tem bem-querer. Se tem bem-querer, a pessoa é solidária. Então, elas estão, sim, dentro do mesmo campo semântico. E isso acontece. Quando isso acontece, o que é que eu faço? Mesmo que o sujeito seja composto, com núcleos dessa significação, eu posso usar o verbo no plural ou no singular. Então, esta é a minha resposta. Vamos confirmar que a letra A é a resposta mesmo, observando o que diz cada uma das outras alternativas. Nem Pedro, nem sua esposa compareceram à formatura do filho mais velho. Olha só, quem compareceu? Nem Pedro, nem sua esposa. Sujeito composto por dois núcleos, Pedro e esposa. Mas o mais importante agora é observar que tem a palavrinha nem. Pode observar que foi o nosso terceiro item naquele quadro que estudamos da regra 4. Nem com valor exclusivo, não é? Ou melhor, com valor inclusivo, porque nenhum apareceu, nem Pedro, nem sua esposa compareceram à formatura do filho mais velho, quer dizer que ninguém foi. Então, está somando quem não foi, duas pessoas, Pedro e a esposa, não foram. Então, o verbo tem que ficar só no plural mesmo. É só assim que está certo, ok? Enquanto a letra A está certa com o verbo no plural, está certa com o verbo no singular. As penas que São Pedro ou seus sucessores fulminam contra os homens. Quem é que fulmina penas contra os homens aqui? São Pedro ou seus sucessores. Será que eu poderia interpretar só assim? Olha, o sujeito é composto, dois núcleos, São Pedro e sucessores. Mas será que a frase está querendo dizer que é só o São Pedro que ia fulminar penas ou os sucessores dele também? Né? O primeiro Papa da Igreja. Será que é só ele? Não, é ele e todos os outros. Então, quer dizer que esse ou tem valor inclusivo. Se tem valor inclusivo, quer dizer que o verbo se refere a todos os núcleos, ou seja, Pedro e sucessores. Então, ele só pode ficar no plural. Antes que o público entrasse no teatro, a soprano e o músico organizaram-se no centro do palco. Quem se organizou? A soprana e o músico. Aqui nem se discute, que já apareceu, foi com a conjunção que é aditiva mesmo. Então, não só um que se organizou, os dois se organizaram, então o verbo só pode estar no plural mesmo. Sujeito composto de dois núcleos que se somam, se adicionam no verbo, ok? O ladrão ou os ladrões não deixaram nenhum vestígio. Quem não deixou nenhum vestígio? O ladrão ou os ladrões. Agora você pensa assim, quando tem o ou, pode ser singular ou plural, dependendo da interpretação. Se ele for exclusivo, é singular, porque aí o verbo vai se aplicar só a um. Mas se ele for inclusivo, é plural, porque o verbo vai se aplicar aos dois. Mas ainda há um outro sentido para o ou que não apareceu naquele quadro, mas apareceu aqui. Dá para você interpretar aqui que o ladrão ou os ladrões não deixaram nenhum vestígio. Dá para interpretar perfeitamente. Quando a pessoa disse esse ou, ela quis retificar. Ela ia falando que o ladrão, né, não deixou vestígio, depois ela pensou assim, mas pode ser mais de um também, né? Que eu não sei quem entrou aqui, eu não sei, pode ser um ladrão, mas pode ser mais de um. Então, o ou aqui, ele tem valor retificativo. Todas as vezes que você usar o ou com o valor retificativo, você vai concordar o verbo com o último elemento. E isso é uma lógica perfeita. Por quê? Se você usou esse último elemento foi para corrigir a sua ideia primeira, então quer dizer, de repente foi esse último elemento que praticou. Então é com esse último elemento que o verbo concorda, se der para perceber, interpretar que o ou ali está com valor retificativo. Então, é a mesma coisa, se ela tivesse falado os ladrões e depois ou o ladrão, aí tinha que ser não deixou nenhum vestígio. Se você viu que a pessoa usou o ou para corrigir, né, dá para interpretar que ela pensou melhor, pode não ter sido um, pode ter sido mais. Então, o verbo tem que concordar
com esse último elemento, tá? Então, pode anotar aí no seu material. Ou com valor retificativo, o verbo concorda com o último núcleo, tá? Com o último elemento do sujeito, ok? Então, é isso aí. Agora vamos falar na regra 5 do se. Olha, o se pode ser muitas coisas, mas para esse momento, você vai se lembrar que o se vai poder ser pronome apassivador, pronome apassivador, mas ele também poderá ser índice de indeterminação do sujeito. Lembre-se bem que para ele ser pronome apassivador é só com o verbo transitivo direto. E para ser índice de indeterminação do sujeito, ele poderá estar com o verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação. Olha só, com 3 tipos de verbos. Lembre-se de mais um detalhe. Se ele estiver com o verbo transitivo direto, este verbo poderá estar no singular ou no plural, dependendo do sujeito, é lógico. Se o sujeito estiver no singular, verbo no singular. Se o sujeito estiver no plural, verbo no plural. Mas como ele pode ser índice de determinação do sujeito, aparecendo com verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação, é porque ele vai estar indicando com o verbo que o sujeito está indeterminado, ou seja, eu não sei quem é o sujeito. Então, isso é o bastante para que esses verbos sejam usados apenas no singular. Então, é por isso que isso chega ao nosso assunto de concordância. Já estudamos isso lá quando estudamos voz passiva, já estudamos isso lá no tipo de sujeito indeterminado, mas agora chega na concordância verbal. Por quê? A questão que vai lhe cobrar concordância verbal pode ser elaborada, frases elaboradas com verbos mais o si, que às vezes pode estar no singular ou no plural, o verbo, às vezes só pode estar no singular. Então, vamos lá. Para ele ser, o se como pronome passivador é diferente do se como índice de indeterminação do sujeito. Grave bem isso aí, olha. O sujeito não começa com preposição, já falamos isso, viu? Não existe sujeito preposicionado. Às vezes você vê alguma palavra junto com o verbo, mas você sabe que ela é um advérbio, ou seja, isso é do advérbio também. Então, advérbio não pode ser sujeito, então não vai confundir falando, eu pensei que essa palavra que era o sujeito, ela é um advérbio. Então, ela não pode ser sujeito, ela vai ser adjunta adverbial, certo? Toda vez que houver a estrutura verbo mais se, mais algo que possa ser sujeito, esse algo já é o sujeito. Então, se esse algo estiver no singular, verbo no singular. Se esse algo estiver no plural, verbo no plural, ok? Olha só. Na frase, então, em que o se é pronome passivador, há sujeito expresso. O sujeito vai estar escrito na oração. Faz parte de frase em que há sujeito paciente. Esse sujeito que vai estar expresso, vai estar escrito, é um sujeito paciente, quer dizer, que sofre a ação do verbo. Por exemplo, falou-se uma verdade. É a mesma coisa de você dizer assim, olha, uma verdade foi falada, ok? Uma verdade foi falada. Então eu pergunto, o que é que foi falada? E você responde, uma verdade. Então a verdade é um sujeito que não falou, foi falada. Então é aí que eu digo que ele é um sujeito paciente. Se eu digo que ele é um sujeito paciente, então o verbo está na voz passiva. Mas como eu tenho a passiva analítica, que é esta que está com locução verbal, eu tenho também a passiva sintética, que é esta que o verbo está com o pronome se, certo? Aí, então, essa transformação aqui foi só para que você veja que realmente falou-se uma verdade é o sujeito. E como está no singular, o verbo ficou no singular. É o que nós discutimos aqui, ó. Você tem o verbo, falou, você tem o se e você tem algo que pode ser o sujeito. A verdade pode ser o sujeito, sim. Então, esse algo é o sujeito, está no singular, verbo no singular. Agora, se não há nada escrito na frase,
da qual faz parte, que possa ser sujeito, então esse se estará como um verbo, e nessa frase não tem nada que possa ser o sujeito. Então, pronto. O se é índice de determinação do sujeito. Esse sujeito existe, mas eu não sei quem é, por isso que eu o chamo de indeterminado, e o verbo só vai ficar no singular. Então, falou-se de você. Agora é o verbo falar, mas veja bem que não tem como, é o mesmo verbo, mas agora não tem como você falar, mas isso você pode ser o sujeito. Então você falou de você mesmo? Olha para você ver a falta de lógica, tá vendo? Não tem lógica. Ah, é mesmo. Alguém que falou de mim, né? Então, e quem é? Não sabemos, mas tem alguém que praticou a ação desse verbo, não tem? Então, só porque nós não sabemos quem é quando eu chamo de sujeito indeterminado. E eu chamo esse se de índice de indeterminação do sujeito. E quando eu identifico isso numa oração, o verbo só pode ficar no singular, certo? Agora, nessa outra, voltando para essa outra aqui, poderia ser umas verdades. Olha, umas verdades foram faladas. Então, poderia ser falaram-se umas verdades. Ou seja, umas verdades foram faladas. Aí você já tem o sujeito que continua sendo paciente, porque a verdade não falou nada, ela foi falada, mas agora ela está no plural. Então, por isso o verbo agora está colocado no plural. Então, conclusão. Quando eu tenho o se como um verbo, esse verbo pode estar no singular ou plural se ele for um verbo transitivo direto, se estiver seguido de algo que possa ser o sujeito. Se eu tenho se como um verbo e não tem nada mais na oração que poderia ser o sujeito, você já sabe. O se é índice de determinação e o verbo só fica no singular, ok? Vamos treinar. Assinale a alternativa em que o verbo, tendo em vista o seu sujeito, poderia com igual correção ser usado no plural. Ou seja, quando eu vou achar o verbo, e aí, dependendo do sujeito, esse verbo poderia também estar no plural. Nós já fizemos uma questão parecida com essa hoje. Vamos ver então o que seria aqui na letra A. Por que o povo não quer casuísmo nem ditadura fascista ou venezuelana? O verbo é quer. Aí eu vou perguntar, quem é que quer ou quem é que não quer? O povo. O povo. Mesmo que o povo te dá ideia de muitas pessoas, o verbo não pode ir para o plural, certo? Ele é um substantivo coletivo, sim, dá ideia de muitas pessoas, mas está no singular. É um sujeito simples com núcleo no singular. O verbo só pode ficar no singular. Não pode ser usado no plural. A presidente Dilma Rousseff comemora a virada abraçada à ala PMDBista. PMDBista. E falando outra coisa. O verbo é comemorar. Aí eu pergunto, quem é que comemora? A presidente Dilma Rousseff. Então, eu tenho sujeito simples, porque aqui eu tenho presidente, é o núcleo do sujeito, certo? Dilma Rousseff, aliás, é um aposto especificativo, o sujeito é a presidente, certo? E Dilma Dilma Rousseff é o aposto especificativo, especificando quem é essa presidente que comemorou a virada. Bom, então o sujeito é simples, o verbo só tem que ficar no singular, não tem jeito de ir para o plural, tem que continuar assim mesmo. O vice-presidente e presidente do PMDB, Michel Temer, fecha o ano como o maior derrotado. Nossa, aí então o que acontece aqui? Quem é que fecha o ano como o maior sendo derrotado? Como o maior derrotado? É o vice-presidente e presidente do PMDB, Michel Temer. Isso aqui engana as pessoas direitinho, principalmente por causa desse E. Logo você fala assim, sujeito composto, então o verbo tem que ir para o plural. Não, 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 não. O sujeito aqui é simples, embora ele tenha duas palavras importantes, mas as duas se referem à mesma pessoa. O Michel Temer,
ele é vice-presidente nessa época e, ao mesmo tempo, ele era presidente do PMDB, certo? Então, este sujeito aqui, viu? Vice-presidente e presidente do PMDB, esse é o nosso sujeito, mas é um sujeito simples. Às vezes você vai encontrar duas palavras importantes que você vai falar assim, não, mas tem dois núcleos aqui, mas é porque são duas mesmo, ligadas pelo E, mas se refere à mesma pessoa. Então, o verbo fica no singular, não pode ir para o plural, certo? Então, sobrou para a letra D. Nossos votos são para que não se proteja nenhum partido e nenhuma autoridade em dívida criminal ou moral. Aí eu pergunto, cadê o verbo? Verbo ser. O que é para que não se proteja? Tem o proteger aqui também, mas é o verbo ser que nós estamos olhando aqui, que ele poderia ser, deixa eu ver, tendo em vista o seu sujeito, poderia com a igual correção ser usado no plural. Mas ele já está no plural, né? Ele já está no plural. Nossos votos são para que não se proteja nenhum partido e nenhuma autoridade tá certo, já entendi. É porque tem o outro verbo, é o outro que está em questão, porque esse aqui já está no plural, beleza, não tem como ser diferente, né? Porque que são, nossos votos são. É esse aqui, é o verbo proteger que está em questão agora. Olha, para que não se proteja, não proteger o quê? O que é que não vai ser protegido aqui? Nenhum partido e nenhuma autoridade em dívida criminal ou moral. É isso que é o nosso sujeito, e ele é um sujeito composto, porque não é para proteger nem partido e nem autoridade em dívida, certo? Então, tem dois núcleos, eu tenho um sujeito composto. E aí eu tenho o quê? Eu tenho o verbo antes, então, que é o sujeito composto depois do verbo. E você sabe que, vamos lá, sujeito composto normal é o quê? Verbo no plural. Então, eu poderia ter colocado o verbo no plural. Mas nós sabemos que o verbo vindo antes do sujeito, ele pode concordar só com o núcleo mais próximo. E o núcleo mais próximo está no singular. Então, por isso, está certo. Não se proteja nenhum partido, ou então, não se protejam nenhum partido e nenhuma autoridade em dívida criminal. Por isso, a letra D aqui está correta, viu? Ali o verbo também pode ser usado no plural, ok? Só ali que pode. As outras que nós passamos pelo verbo querer, pelo verbo comemorar, pelo verbo fechar, estão no singular e tem que continuar no singular. Mas esse aqui, o verbo está no singular, mas também poderia estar no plural, porque o sujeito é composto depois dele. Então, o verbo pode ir para o plural, porque o sujeito é composto, é o normal, mas pode concordar com o núcleo mais próximo e ele é singular, então por isso o verbo pode ficar no singular também, ok? Assinale a alternativa em que o verbo está concordando com o sujeito determinado composto. Então, simples a questão. Você vai procurar onde tem um sujeito que é determinado, quer dizer, apareceu escrito na oração, e é composto, quer dizer, tem dois ou mais núcleos, e o verbo está concordando com esse sujeito. As teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve acabar logo em 2050. Então, quem é que diz? As teorias mais pessimistas. Então, esse é o sujeito, mas o sujeito é simples, é teoria, sujeito simples. E tem outro verbo aqui, ó, deve acabar. O que é que deve acabar em 2050? A água potável. Então, sujeito simples de novo. Então, não é a nossa resposta. Nós estamos procurando onde tenha sujeito composto. Se gastam 43 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. Então, veja bem. O verbo gastar aqui. O que é que se gasta? 43 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. Então, isso é o sujeito. O verbo está no plural, mas o sujeito é simples, simplesmente está se referindo a esses 43 mil litros de água. Mas, como é plural, 43 mil, o verbo foi para o plural. Então, não é nossa resposta, porque o sujeito não é composto, o sujeito é simples.
faltarão arroz, feijão, soja, milho e outros grãos. O verbo é faltar. Está no plural. Aí eu pergunto, o que é que vai faltar? Porque está no futuro, né? O que é que vai faltar? Aí você me responde, vai faltar arroz, feijão, soja, milho e outros grãos. Este é um sujeito composto, certo? E são 1, 2, 3, 4, 5 núcleos. É um sujeito composto com 5 núcleos. Então, o verbo está no plural, concordando com o sujeito composto, mas como o verbo está antes do sujeito, o sujeito está depois do verbo, sabemos que o verbo poderia concordar só com o mais próximo também. Faltará arroz, feijão, certo? Mas já encontramos nossa resposta, porque estávamos procurando onde o verbo está concordando com o sujeito composto. Poucas pessoas teriam acesso, provavelmente, às mais abastadas. Quem teria acesso? Poucas pessoas, sujeito simples, ok? Questão 3. A concordância verbal praticada em eliminou-se o elitismo econômico e as boas e grátis universidades para os alunos, justifica-se gramaticalmente com base na mesma regra que abona a concordância feita na seguinte oração. Resumindo, a banca te deu essa questão 3 com este exemplo aqui e quer que depois você tem que interpretar isso aqui, entender a regra de concordância que aconteceu aqui, depois você vem nessas 5 alternativas e vai descobrir onde tem uma regra de concordância igual àquela dada aqui no enunciado. Então, a primeira coisa que você faz é analise o verbo. Quem elimina, elimina algo. Então, o verbo é transitivo direto. Com o se, então o se é um pronome apassivador. Então, quer dizer que eu tenho voz passiva aqui, sintética. Então, eu tenho um sujeito paciente. Então, quer dizer, alguma coisa foi eliminada. O que foi eliminado? O elitismo econômico e as boas e grátis universidades para os alunos. Certo? Esse período corresponderia a uma oração assim, olha, o elitismo, vou resumir para não demorar muito, o elitismo e as boas universidades, foram eliminadas, ok? Eliminadas. Perfeito. Aí você pergunta, o que foi eliminado? E a resposta é o elitismo e as boas universidades. Ótimo. Sujeito composto. Então, pronto, você está diante de um sujeito composto. Aí você tem que lembrar da regra de concordância de sujeito composto. Aí você observa aqui e vê que o verbo veio antes do sujeito. Então, quando o sujeito composto está depois do verbo, você sabe que o verbo pode ir para o plural, eliminaram-se. Mas o verbo também pode concordar com o núcleo mais próximo, que no caso é elitismo e está no singular. Então é isso que aconteceu aqui. Pronto, você já identificou a regra de concordância verbal aqui. É a regra de concordância com o sujeito composto colocado depois do verbo e nesse fator aqui a banca escolheu concordar com o núcleo mais próximo. É isso que você vai procurar. Letra A. Então viria o julgamento e os longos meses, talvez anos de prisão. O verbo é viria. O que é que viria? Viria o julgamento, viria, os longos meses viriam. Então eu tenho sujeito composto. O julgamento e os longos meses viriam. Então eu tenho sujeito composto igual nosso exemplo anterior. Porém, você observa que não tem o si, mas não tem problema. Tem a regra que é o sujeito composto. Aí você observa que o verbo não foi para o plural, ficou no singular. Então, aqui também concordou só com o núcleo mais próximo. Ou seja, aqui também igual o que foi dado no enunciado. Dessa forma, você já chegou à resposta. Ó. Você achou um verbo no singular, concordando com o sujeito composto, né? Porque está no singular e o sujeito composto, porque concordou com o núcleo mais próximo. Igualzinho o exemplo que a questão lhe trouxe, certo? Observe que na letra B não é a mesma regra, ó, não havia assistentes, mestres, doutores ou catedráticos. Aqui você tem o verbo haver no sentido de existir, que ó, não havia assistentes, não existiam assistentes. O verbo aqui, ele é impessoal, só se usa no singular
porque ele é impessoal, não é a mesma regra lá de cima. Na letra C você tem, se candidatos, fulano ou Beltrano será eleito de novo presidente. Bom, se forem candidatos, quem será eleito? Fulano ou Beltrano, sujeito composto. Mas você vê que ele está ligado pelo ou. E logo você interpreta que só um vai ser o novo presidente, não vão ser os dois, é um ou outro. Então, quando o ou tem valor exclusivo, um vai ficar fora. Então, quer dizer que o verbo vai se aplicar só a um dos núcleos. Então, por isso, o verbo fica no singular, tá certinha a frase, mas não tem nada a ver com o nosso lá de cima, que o nosso de cima era um sujeito composto, mas posposto ao verbo e o verbo concordando com o primeiro núcleo. Viam-se homens caindo. Bom, viam-se, que estava caindo aqui? Homens, né? Caindo, eram vistos. É isso que é o sujeito, ó. Homens eram vistos. E o sujeito está no plural, mas ele é um sujeito simples. É um sujeito simples e paciente, porque os homens não estavam vendo, eles estavam sendo vistos. Viam-se homens, homens eram vistos. Mas o sujeito é simples, não é o nosso caso. Faltavam-me a sela e os arreios. Alguma coisa faltava para mim. O que me faltava? A sela e os arreios. Eu tenho aqui sujeito composto, sim. Ou seja, a sela e os arreios faltavam para mim, me faltavam. Então, sujeito composto. Mas, aí você vai falar, então tem duas respostas, porque a letra e também é sujeito composto, também está depois do verbo. Sim, mas, porém, contudo, todavia, o verbo agora não concordou com o núcleo mais próximo. O verbo concordou com os dois núcleos, porque ele está no plural. Por isso, só a letra A é a nossa resposta. Ela está igualzinha à questão dada, ok? O enunciado. Faz tempo que trabalha com Uber? Desde quando eu terminei meu mestrado em Harvard. Nossa, estudou em Harvard, está trabalhando em Uber, com Uber agora, ó, que chique, né? Para os clientes. A cidade alternativa que reescreve a fala da charge de acordo com a norma padrão de concordância. Então, vamos lá. Já se completou 2 anos, o que completou? 2 anos. Então, espera aí. Quem completa algo. Então, o que eu tenho aqui? Um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto com se, lembra bem. Tem mais alguma coisa na frase que possa ser o sujeito? Sim, 2 anos foram completados. Então, aqui eu tenho o sujeito paciente que está no plural, então o verbo tinha que estar no plural. Já se completaram 2 anos que terminei meu mestrado e trabalho com Uber, ok? Então é isso aí. Verbo, cuidado, então você fala assim, mas o sujeito está depois do verbo, não pode concordar com o núcleo mais próximo. Isso é caso de sujeito composto. O sujeito aqui é simples, veja bem que, ó, 2 anos se completaram, tá? Certo? 2 anos foram completados. Então, 2 anos é um sujeito simples e paciente porque eles não completaram, eles foram completados. Vamos para a letra B. Quantos anos já fazem que você, olha, quantos anos já fazem? Você está usando o verbo fazer para indicar tempo decorrido. Então, você só pode usá-lo no singular. Viu? Aqui já tem que ser só no singular, porque está indicando tempo. Vão fazer 2 anos, ou vão fazer nos 2 anos? Não, vai fazer uns 2 anos. De novo, o verbo fazer indicando tempo decorrido, tempo passado. Só pode ficar no singular. Ele está numa locução verbal. O verbo auxiliar ganha a mesma característica do verbo principal. O verbo principal é impessoal, então o verbo auxiliar também fica. Verbo impessoal só se usa no singular, então o auxiliar dele também só se usa no singular.
Faz muitos anos, agora sim, faz muitos anos já que você trabalha com Uber, aqui está perfeito o verbo fazer no singular, não importa se são muitos anos, o verbo fazer fez uma referência a tempo passado, é impessoal, só se usa no singular. Agora, conta-se uns 2 anos, quem conta, conta algo. Então, o verbo é transitivo direto. Transitivo direto com o si é pronome apassivador. Então, tem algo aqui que pode ser o sujeito. É esses 2 anos. Uns 2 anos são contados desde que estou trabalhando com Uber. Conta-se uns 2 anos, uns 2 anos são contados. Então, não pode ser conta-se, tem que ser contam-se uns 2 anos. Só a letra D que está certa. Regra 6. Quando um número percentual é sujeito e está no plural, a partir de 2, seguido de substantivo, o verbo concorda com ele. Fica também no plural ou com o substantivo. Bom, o que está querendo dizer aqui? Vamos trocar por miúdos. Você tem um sujeito que tem número percentual. Por exemplo, 30% dos moradores votaram contra a proposta. Quem foi que votou? 30% dos moradores. Esse é o sujeito. Dentro do sujeito, você tem um número percentual. É ele que é o sujeito, aliás. E especificando esse número, você tem moradores, ou seja, um substantivo no plural. Aí o que acontece? O verbo vai concordar com qualquer um dos dois. O mais comum é o verbo concordar com o substantivo que especifica esse número, certo? Mas ele pode concordar também com o número. E aqui no caso, o número é 30, então é plural. Morador está no plural, então o verbo só fica no plural mesmo. Mas olha, 30% da população votou. Então quem foi que votou? 30% da população, esse é o sujeito. Aí, a hora que você olha para o sujeito, você fala, será que eu coloco o verbo no plural ou no singular? Então, primeiro fator, você olha para o número é 30, 30 é plural. Então, isso faz o verbo ir para o plural. 30%, né, é plural. Mas acontece que ele está determinado por um nome no singular. E eu posso concordar. Aliás, a preferência de concordar é com o substantivo que especifica o número, certo? Mas a gramática permite as duas concordâncias. Tem número mais um determinante, você pode concordar o verbo com o número ou com o determinante, certo? Mas tem que observar outros detalhes. Olha, se ao número não se segue nenhum substantivo, a concordância é feita obrigatoriamente com percentual. Acho que já era algo que dava para concluir, né? Por exemplo, 30% votaram contra. Não falou 30% de quê? Se é da população, se é de moradores, você falou 30%. Aí o que você olha? Quem foi que votou contra? 30%, é isso que é o sujeito. O sujeito é um número e esse número indica plural. Então, o verbo no plural. Se for 1%, 1% votou contra. Quem foi que votou? 1%. 1% é o sujeito. E 1 é singular. Então, o verbo fica no singular, certo? Agora, se o número for inferior a 2, o verbo fica no singular, mesmo que o número venha acompanhado de nome no plural. Veja bem, cuidado com isso aqui. Se não chegou a ser 2, então não chegou a ser plural. Então, o número vai mandar nessa concordância. Por exemplo, 1,97% dos clientes, 1,97% dos clientes ganha acima de 30 salários mínimos. Por que ganha e não ganham? Porque o mais importante aqui no sujeito é esse número agora que nem chegou a 2. Não importa o cliente estar no plural, não chegou a 2 o número, a concordância tem que ser com o número, certo? E se for até 1,99, o verbo fica no singular. Só de 2 para cima é que o verbo pode ir para o plural. Então, ó, 1% dos proprietários rurais no Brasil controla 48% do nosso território. Quem é que controla? 1% dos proprietários rurais. Mas é um é singular. O verbo tem que ficar no singular. Ó, o verbo concorda com o número, se o número for abaixo de 2. Mais um exemplo. 0,3% das empresas está habilitado a exportar. Então, é 0,3% que está habilitado. Não importa se empresas está no plural. O número
é abaixo de 2, o verbo só pode ficar no singular. Então, se você tem número percentual, você vai observar o seguinte: se o número percentual está sozinho, o verbo concorda com ele. Se o número percentual estiver acompanhado de um substantivo, o verbo pode concordar com qualquer um dos dois, o número ou com o substantivo. Mas, se o número for abaixo de 2, o verbo só concorda com o número. E vamos a esta questão para entendermos melhor o caso. Pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e o Data Popular revela que 54% das pessoas entrevistadas disseram conhecer uma mulher que já foi agredida por um parceiro, enquanto 56% afirmaram que conhecem um homem que agrediu uma companheira. Bom, então o que é que nós temos aqui? Estamos diante do número de porcentagem. Aqui você viu que é 54% das pessoas que disseram. Quem foi que disse? 54% das pessoas. Então, o verbo está no plural, mas você está vendo que é tudo plural. Ó. O número é plural, olha só. O número 54 é plural, o substantivo que acompanha pessoas também é plural, então não tinha outra escolha do verbo ir para o plural. Aqui, 56% afirmaram, então só tem o número, não tem mais nada, então tem que concordar com o número, certo? Agora, nas expressões de porcentagem, a concordância do verbo tanto se realiza com o número 54, quanto com o termo partitivo das pessoas entrevistadas. Assinale a alternativa em que a forma verbal só pode aparecer no plural. Então, aqui nós vamos ter um exemplo que só vai poder aparecer no plural. Vamos ver qual que é. 32% do povo brasileiro não creem nos políticos. Quem é que não crê? 32% do povo brasileiro. Eu tenho um número plural, mas ele está seguido de um substantivo no singular. Então, o verbo pode concordar com o número, como poderia também concordar no singular com povo. Crê, não crê nos políticos, certo? Mas eu estou querendo uma que só pode aparecer no plural, então não é a letra A. 1,6% dos cariocas pertencem à classe dos milionários. Olha, quando está menos de 2, menos de 2, o verbo só pode concordar com o numeral e é no singular. Então, esse aqui está errado. Tinha que ser 1% dos cariocas pertence à classe dos milionários, certo? Pode voltar aí que você vai ver. Se for menos de 2, o verbo só concorda com o número e menos de 2 é singular. 3% do nosso grupo apoiaram o projeto. 3%. Quem foi que apoiou? 3% do nosso grupo. Então, eu tenho o numeral percentual que é 3, 3 é plural, então tudo bem, já justifica o plural. Mas 3% de quê? Do grupo. O grupo é singular, então poderia ser também apoiou, ok? Apoiou. 2,% de nós condenaram a aprovação da lei. Aqui, 2,5%. Quem condenou? Quem condenou? 2,5% de nós. Esse é o sujeito. Aí, se eu olhar para o numeral é plural, então o verbo no plural. Se eu olhar para o especificador desse numeral, é nós também é plural, então o verbo também só poderia mudar de pessoa, primeira pessoa, mas no plural, olha. Então, poderia ser assim, ó. 2,5% de nós condenaram ou 2,5% de nós condenamos a aprovação da lei, certo? Porque nós condenamos. Então, aqui é a nossa resposta, porque esse só poderia estar no plural, certo? 56% da biblioteca foram queimados. O que foi queimado? 56% da biblioteca. É isso que é o sujeito, é isso que foi queimado. Por que que o verbo está no plural? Porque está concordando com o número que é 56. 56 é plural. Mas tem um especificador no singular, então poderia também
C foi queimada, né? 56% da biblioteca foi queimada, certo? Poderia ser no singular também. Mas, então você viu que a letra A poderia ser plural ou singular, na letra B só poderia ser singular, na letra C poderia ser plural ou singular, na letra E poderia ser também plural ou singular, mas na letra D, que é a nossa resposta, o verbo só poderia estar no plural, certinho? Então, essa é a nossa resposta. Agora, rapidinho, um pouquinho de concordância nominal. A concordância nominal é o acordo, aquele ajuste que você vai fazer entre o nome, que é um substantivo, e os seus modificadores. O que modifica substantivo? Artigo, pronome, numeral, adjetivo. Então, quer dizer que o artigo, pronome, numeral e o adjetivo vão flexionar em gênero, masculino, feminino, ou em número, singular e plural, para se harmonizarem com o substantivo. Assim, quer ver? Vamos lá. Essas questões aqui vão nos ajudar a entender a concordância nominal. Entrei no quarto e olhei ao redor a janela, aí você tem as opções, ó, meio ou meia. O que você diria? Olhei ao redor, a janela meia ou meio aberta mantinha a penumbra. Aqui a concordância nominal vai ter que observar o seguinte. O que estava aberta? Como é que ela estava aberta? Um pouco aberta, certo? Então, a palavra que você vai colocar aqui se refere a aberta, meio aberta. Aberta é adjetivo. Então, a palavra que você vai colocar aqui é um advérbio. E advérbio é invariável. Então, não tem feminino. Então, é meio aberta que você diz. Não fala que ela estava meio aberta, não. É meio aberta quando significa um pouco aberta ou mais ou menos aberta, ok? Então, é meio, 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 você elimina duas alternativas. Todos os dias ele nos visita ao meio-dia e, agora veja bem, meio está no masculino, mas aqui não é advérbio, aqui ele é numeral. Aqui ele está indicando, não é um pouco do dia, o que ele está indicando é metade do dia. Então, é quantidade e aqui é substantivo. Então, os numerais concordam com o substantivo a que se refere. Dia é masculino, por isso que é meio-dia. Agora, o que você vai colocar aqui refere-se à hora. A palavra hora não aparece. Você sabe que meio-dia é a metade do dia e a metade da hora, meia hora. Então, é meia. Nada de meio-dia e meio, não existe meio-dia e meio, tá? Então, já escolhe letra A. Aqui tá certo e aqui tá certo, ok? Então, é C ou E. Elia desistiu de nos acompanhar, pois estava cansada. Ela estava um pouco cansada, mais ou menos cansada, não é a metade cansada, não, certo? Então, se é um pouco, é meio. Por quê? Cansada é adjetivo. Palavra que modifica adjetivo é advérbio. E você já sabe que advérbio é invariável. Então, é meio cansada e meio está aqui na letra C. A concordância das palavras está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa em a dona de casa não suportava ver sujo ou desorganizado seus móveis, vidros e cristais. Bom, o que é que estava sujo aqui mesmo? Móveis. Você fala que móveis, vidros e cristais estão sujos? Não. Estão sujos. Estão desorganizados? Não estão desorganizados. Então, o que nós temos aqui? Adjetivos. E o que nós falamos agora mesmo? Que artigos, numerais, adjetivos e pronomes concordam com o nome a que se refere. Móveis, vidros e cristais estão no plural, estão sujos e desorganizados também. Costumava ser constante a insatisfação da dona de casa com os maus hábitos do marido. Constante a insatisfação da dona de casa com os hábitos, maus hábitos,
certinha a letra B. As almofadas do sofá da sala, fora de seu lugar de origem, tirava a senhora do sério. O que tirava a senhora do sério? As almofadas do sofá da sala, fora de seu lugar. As almofadas tirava? Não, as almofadas tiravam. Na realidade, aqui foi um caso de concordância verbal. A dona de casa não gostava de jornais por achar que suas folhas quem continha fungos? As folhas. Então, suas folhas continham fungos e outras sujeiras. Para desespero da mulher, os pés do marido estavam frequentemente colocados em cima dos móveis. O que estava colocado em cima dos móveis? Os pés do marido. Os pés colocado? Os pés colocados. Só a letra B que estava certinha. Agora, muita atenção nesse caso aqui, ó. Uma concordância especial isso aqui. Leia as frases abaixo, analise as palavras entre parênteses e em seguida na alternativa que apresenta os números das frases em que a segunda opção preenche corretamente a lacuna. Então, eu quero marcar certa depois, é só quando a segunda palavra preenche a lacuna. Essa bebida é bom ou essa bebida é boa? Tem hora que eu vou falar assim, ó. Tem hora que eu vou falar que bebida é bom. Tem hora que eu vou falar que bebida é boa. Sabe qual é a diferença? Vamos entender agora. Bebida é bom. Certinho. Mas bebida não é feminino? Sim. Mas acontece que aí ela não tem determinante, não veio com artigo, nem com outro pronome, por exemplo, com um pronome, por exemplo, fala assim, aquela bebida, essa bebida, a bebida, aí sim o bom ia para o feminino. Mas eu falei bebida generalizada, sem determinante, então eu não flexiono o adjetivo. Então, bebida é bom, ou então a bebida é boa, certo? A bebida, esta bebida, aquela bebida, nossa bebida. Se houver determinante para o substantivo, é bom, é boa, né? Aí vai flexionar, certo? Se não houver determinante para o substantivo, não flexiona. Então, essa bebida que tem determinante, então essa bebida é boa, ok? Então, é o segundo elemento. Pimenta é bom ou pimenta é boa? Veja que pimenta está sem determinante. Não falei essa pimenta, nem a pimenta, nem aquela pimenta. Então, pimenta é bom. Então, agora foi o primeiro elemento. A entrada é proibido ou é proibida? As duas podem ser certas, dependendo se a entrada veio ou não com determinante. Ah, veio com determinante. Então, a entrada, se tem determinante, flexiona o é bom, é boa. Então, a entrada é proibida. Agora, a outra é a mesma frase, porém, o segundo, né? Porém, não tem determinante, é só entrada, no sentido geral. Então, entrada é proibido, certo? Então, a diferença é só essa. Tem determinante para o substantivo, então, não, você vai falar, flexionar de acordo com o substantivo. Não tem determinante, fica invariável, certo? Então, foi só a primeira e a terceira que completamos com o segundo elemento, letra A, ok? Então, por hoje é só. E você guarde para você esse pensamento. Você não pode parar as ondas, mas pode aprender a surfar, ok? Então, até a próxima, se Deus quiser.